Iremos falar hoje sobre item do nosso catálogo, que está localizado no módulo patrimonial, no card de almoxarifado e no nosso link de catálogo. Abriremos a nossa tela com os subcards e falaremos sobre o nosso subcard de item. Vamos clicar sobre ele. Os itens, eles são produtos ou serviços que a prefeitura deseja adquirir ou já foram adquiridos. Esta funcionalidade é de extrema importância, pois estes itens são utilizados em processos licitatórios, compra direta, exportação para frota, patrimônio e entre outras tantas funcionalidades e processos do sistema da prefeitura. Como premissa, para realizar o processo de inclusão do item, é necessário já conter o seu catálogo e suas classificações cadastradas no sistema. No momento da inclusão, falarei de forma mais detalhada sobre isso. Então, aqui está a nossa tela principal. E os nossos 3 primeiros campos, eles são o campo de filtro, que eles têm como objetivo auxiliar na pesquisa e filtrar os resultados de acordo com o que nós inserimos aqui nos nossos filtros e clicarmos em pesquisar. Então, por exemplo, podemos filtrar através de através de um catálogo. Selecionamos um único filtro e clicamos em pesquisar. E o sistema filtra de acordo com o que foi preenchido no nosso filtro. Também podemos realizar através de uma pesquisa com mais de um filtro. O sistema retorna de acordo com o que foi pesquisado. Também podemos filtrar por tipo do item. Mas vamos falar agora sobre a inclusão de um item. Vamos clicar aqui no nosso botão de incluir da nossa tela principal. E aqui está a nossa tela de inclusão. Para incluir um item, é ideal que quanto mais detalhado suas informações estejam, é melhor. Um item bem detalhado é de extrema importância para o funcionamento do módulo patrimonial no geral, pois a partir do item podemos realizar nos cards de patrimônio, frota, almoxarifado, compras e licitações, N funcionalidades. Então, devemos nos atentar e tentar preencher de forma coesa e mais correta possível os nossos dados. Aqui está a nossa primeira área, é a dados de catálogo, onde o nosso primeiro campo é o campo catálogo, e ele é um campo de seleção e obrigatório. Devemos selecionar o catálogo que irá pertencer ao nosso item da prefeitura. Então, o nosso item ele constará no catálogo Prefeitura Y, por exemplo. E, como vocês puderam ver, a nossa área de classificação ela foi preenchida de forma dinâmica, mas eu falarei logo após. Ao lado do nosso catálogo, que ele é um campo obrigatório, temos o campo ativo, que ele é um campo para selecionar caso queira manter o item ativo. Caso queira desativá-lo, basta selecionar, clicar e não selecionar mais este campo. Como é uma inclusão, nós queremos incluir um item, vamos incluir já como um ativo, e ele já vem preenchido de maneira automática como um ativo. Então, agora vamos falar sobre nossa área de classificação. Essa área, ela é uma área dinâmica na tela, onde aparecerão as quantidades de classificações cadastradas para o catálogo que selecionamos. Então, para o catálogo Prefeitura, existem 3 níveis de classificação, e eles serão inseridos aqui. Caso o seu catálogo tenha 5 níveis, aparecerão 5 níveis de classificação. E assim começamos preenchendo o nosso primeiro nível, que é a partir do nível 1, ele filtrará os próximos níveis. Então, nosso nível 1, todas as classificações são obrigatórias. Vamos lá preencher nosso nível. Assim, devemos selecionar o nosso nível 2, ele poderá ser pesquisado também. E aqui está o nosso nível 3. E chegamos na nossa última hierarquia de classificações. Lá no cadastro de classificação, no momento que cadastramos
o nosso último nível, que por exemplo aqui é o nível 3, ele aparece um campo de atributo para selecionarmos os atributos que quisermos para constar nessa nossa tela de cadastro de item. Porém, no momento não cadastramos. Só que caso o usuário selecionasse 4 atributos no cadastro da última classificação, aqui na nossa área de atributo iriam aparecer 4 campos. Então, se lá foi selecionado 3, aqui apareceriam 3 atributos em forma de campo para preenchermos com as nossas informações. Então, para melhor explicar, aqui também a nossa área aqui de atributo, ela também é dinâmica, de acordo com o cadastro de classificações. Então, os atributos selecionados em classificações aparecerão como campo nesta área. Caso nenhum atributo foi selecionado, que é conforme este caso, ele aparecerá a mensagem: não existem atributos para o item selecionado. Abaixo temos a área de dados do item, que é preencher as nossas informações realmente do item que estamos cadastrando. E o seu primeiro campo, ele é o campo tipo, que ele é um campo de seleção e obrigatório. Devemos informar se o item que estamos inserindo é do tipo material, perecível, serviço ou patrimônio. Vamos falar que ele é perecível, estamos cadastrando alimentos. Então, ao lado do campo tipo, temos o campo descrição, que ele é um campo obrigatório e deverá ser preenchido de forma criteriosa e o mais entendível possível. Seu preenchimento deve ser de forma detalhada e coesa, pois esta descrição irá compor relatórios, documentos, ordem de serviço, compra, processos licitatórios, além de ser um parâmetro de pesquisa de mercado e de licitações. Então, por exemplo, preencher uma descrição detalhada e uma descrição. E ao lado nós temos uma descrição resumida, que este campo ele também é obrigatório e deverá ser escrito de forma sucinta e clara, sem tantos detalhes na descrição do item. Então, por exemplo, aqui poderá ser preenche um pouco mais a descrição. A nossa descrição resumida é apenas alface crespa. E ao lado temos o campo de unidade de medida, que ele também é um campo obrigatório e ele é um campo de seleção, onde devemos preencher de acordo com o nosso item. Então, se o nosso item é uma alface, ele pode ser comprado através de como? Através de uma unidade. Abaixo temos a área de controle de estoque, que temos o campo estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo. O estoque mínimo, ele é um campo numérico com o objetivo de determinar o limite mínimo que poderá ter este item no nosso estoque. Então, vou colocar aqui, o limite mínimo dele é 2. Ao lado temos o campo ponto de pedido, que ele é um campo numérico que deverá ter a função de controlar o estoque, que ao chegar nessa numeração, por exemplo, numeração 5, a prefeitura já deverá realizar um novo processo de licitação deste item. Ao lado temos o campo estoque máximo, que ele é um campo numérico com o objetivo de determinar o limite máximo que o estoque poderá ter deste item. Então, 10. Aqui abaixo nós temos uma área de atributos de entrada, que aqui selecionamos, por exemplo, aqui não tem nenhum cadastrado, mas lá no módulo administrativo de administração em atributos, nós temos o cadastro de atributos. E aqui devemos selecioná-los caso queremos que este item, no momento que for realizar a sua entrada no estoque, alguns atributos daqui sejam campos para preenchermos, para melhorarmos o nosso cadastro de entrada do estoque deste tipo de item. Então, aqui já preenchemos tanto alguns campos obrigatórios como não obrigatórios.
do nosso cadastro de item. E aqui na nossa área superior da tela, nós temos o conceito do rastro de navegação, que ele é uma estrutura que auxilia o usuário a se localizar entre as páginas de forma rápida, não sendo necessário o usuário clicar várias vezes no botão voltar. Outro botão que temos aqui é no nosso canto inferior esquerdo, que é o botão voltar, que ele retorna para a nossa tela anterior. E para salvar, para gravar o nosso item. Então vamos clicar sobre ele. E pronto, o sistema retornou para a tela principal, confirmando que o nosso item foi criado com sucesso. Então vamos pesquisá-lo. Ele foi deste catálogo da Prefeitura Y. Vamos clicar em pesquisar. E aqui está o item que acabamos de cadastrar. No nosso resultado da consulta, a nossa última coluna é a coluna de ações, onde temos o botão de detalhe, editar e excluir. Vamos falar sobre o detalhe. Vamos clicar sobre ele. E aqui está a nossa ação de detalhes. A funcionalidade de detalhes permite visualizar todas as informações que foram inseridas no momento da inclusão. Aqui então está tudo que inserimos, que às vezes não é possível ver no nosso resultado da consulta. Então a tela de detalhes nós visualizamos tudo sem alterar nada, então é apenas para consulta. Caso o usuário queira alterar o nosso item, basta aqui no nosso canto superior direito clicar em editar. Ou caso queira excluir, basta clicar em apagar. No nosso canto inferior esquerdo, nós temos o botão de voltar, que retorna para a nossa tela principal. O conceito do rastro de navegação se permanece. E pronto, visualizamos tudo da nossa tela de detalhes. Agora vamos falar sobre a edição do item. Então aqui no nosso canto superior, vamos clicar em editar. Para alterar o item desejado, nós podemos realizar em dois caminhos este processo. Uma opção é fazer igual realizamos agora, que estávamos na tela de detalhes e clicamos em editar. Mas a outra opção é na nossa tela principal, na área de ações, nosso segundo ícone é o ícone também de edição. Basta clicar sobre ele que também visualizamos essa nossa tela de alteração. E aqui está o nosso cadastro do item, onde podemos atualizá-lo. Então aqui realizamos algumas alterações, como é possível ver. E aqui na nossa tela de alteração, continuamos com o conceito do rastro de navegação, que é para facilitar a usabilidade do sistema. No nosso canto inferior esquerdo, continuamos a ter o botão de voltar para retornar para a tela anterior. No nosso canto inferior direito, nós temos o botão de excluir e o botão de salvar. Vamos clicar sobre ele para gravar as alterações. E pronto, o nosso item foi atualizado com sucesso e o sistema retornou para a tela principal. Vamos consultá-lo novamente, vamos pesquisar pelo catálogo e pelo tipo. E aqui está o item que realizamos a nossa alteração. Por fim, na área de ações, nós temos o botão de excluir, que é para deletar o nosso item do catálogo. Então vamos clicar sobre ele. E a exclusão do item só poderá ser realizada caso mesmo nunca tenha sido utilizado em algum processo de compra, licitação, que ele não tenha sido utilizado no sistema. Para realizar o processo de exclusão, há 3 maneiras. A primeira, conforme realizamos agora, na nossa tela principal, na área de ações, clicamos em excluir, como também é possível realizar na tela de detalhes ou na tela de alteração.
Ambos os ícones levam para essa mesma tela, que é a confirmação se o usuário tem certeza que deseja remover ou não o nosso item do catálogo. Se clicarmos em cancelar, o sistema não realiza a exclusão, e se clicarmos em sim remover, o sistema realiza as validações que, se o item já tenha sido utilizado no sistema, ele não pode ser removido, ou se ele nunca foi utilizado, ele pode ser removido com sucesso. Então vamos clicar em sim remover. E o sistema retornou para a tela principal, confirmando a exclusão do nosso item. Então, ao consultá-lo, do catálogo. E o nosso item não está mais presente, pois ele foi removido com sucesso. Com isso, finalizamos a parte de catálogo e a parte de item.